obrigada. É um prazer estar novamente aqui. Hoje nós abrimos a temporada Voz 2018 e é uma honra fazer parte desse projeto, que é um projeto inovador, é um projeto desafiador, porque nos convida a pensar, nos convida a nos deslocar. E eu gostaria, para a gente começar a nossa noite, de convidar vocês para ver 2 vídeos bem curtinhos. Vamos lá? A interação é a dinâmica que define a sociedade nos dias de hoje. E em uma sociedade plural, colocar-se no lugar do outro e ouvir múltiplos argumentos é o caminho para construir soluções mais eficientes, sustentáveis e acelerar transformações. Ao nos depararmos com olhares diferentes dos nossos, conseguimos ter uma visão ampliada do todo. A Vale entende que o diálogo fomenta a evolução, por isso apresenta o Voz, vários olhares singulares. Nesse espaço de troca, todos vamos fazer parte de uma conversa enriquecedora com diferentes pontos de vista que acrescentam e têm o poder de deslocar nossas ideias iniciais para construirmos juntos um pensamento coletivo. O projeto terá uma série de encontros reunindo especialistas e pessoas de diferentes setores para expor suas visões sobre os mais variados aspectos relacionados à nova dinâmica de compartilhamento direto de informações na sociedade e ao seu impacto no engajamento de uma nova cidadania. Após a apresentação principal, representantes das diferentes áreas aqui presentes irão expor suas realidades e pensamentos. Se você tiver perguntas, considerações, experiências próprias a acrescentar, compartilhe, amplie sua visão. Seja bem-vindo. Cada ponto de vista é só uma parte de um todo. A tecnologia gera uma mudança de comportamento que já impacta a dinâmica do mundo. A sociedade ganha voz, gera dados, tem acesso a eles e age para transformar de maneira direcionada e sustentável. Hoje, todos têm seu espaço de fala. Por isso, não faz mais sentido delegar a representação de suas ideias. A sociedade é protagonista de sua narrativa. Ao falar por si, derruba o monopólio de um ponto de vista. Tendo instrumentos de análise, informação e mobilização, o exercício da cidadania é potencializado. Qual o impacto gerado nas instituições e organizações? Como aproveitar esse engajamento de um público tão ativo e influente? Um desafio que vamos pensar todos juntos agora. Voz, vários olhares singulares. É isso aí, gente. O Voz é um projeto que nos convida a pensar, nos convida a refletir, a mudar de posicionamento, ou pelo menos nos convida a exercitar isso, né? A olhar para outro lugar. E eu acho que ninguém tem dúvida aqui que está muito complicado viver, né? Está cada vez mais complexo. A cada momento surge uma coisa nova, um movimento novo, e a gente é convidado ou às vezes impelido a conviver com a diferença o tempo todo, né? E muitas vezes com uma dificuldade muito grande em aceitar essa diferença. Então, na medida em que eu me aproximo um pouco mais dessa diferença, na medida em que eu me disponho a conhecer um pouco mais essa diferença, alguns caminhos podem se abrir, né? E nesse sentido, esse outro ponto de vista, ele pode contribuir muito minha formação para que eu possa enxergar novas possibilidades, porque cada ponto de vista é visto de um ponto. Na hora em que eu olho para cá, eu vejo um outro ponto. E essa empatia de me colocar no lugar do outro, poder, né, ter essa possibilidade, me faz enxergar uma relação com muito mais empatia, com muito mais... me faz construir, na verdade, uma relação muito mais empática, uma relação muito mais sustentável, na verdade,
Porque uma relação sustentável é aquela relação, às vezes, que faz mais sentido para a vida das pessoas, né? Se faz mais sentido para mim, ela tem condição de se manter por muito mais tempo. E essa relação sustentável, ela necessita de diálogo. E esse diálogo vai se manter na medida em que ele for também mais sustentável. E como um diálogo pode ser mais sustentável? Quando ele for descentralizado, quando ele estiver ali acontecendo de forma distribuída, em tudo quanto é direção, em todos os lugares. Uma rede, quando ela é centralizada, a gente viu isso nas edições anteriores, né? O Caio Vassão até estava falando isso, quem teve a oportunidade de estar aqui. Quando a rede é centralizada, ela pesa num ponto, ela tem possibilidade, ela gera tensão num ponto só e é uma rede fraca. Quando a rede ela é distribuída, ela é uma rede forte. E é sobre isso, inclusive, que a gente vai estar falando aqui hoje. E vocês foram convidados hoje aqui para falar, para compartilhar as experiências de vocês, para construirmos juntos aqui relações mais sustentáveis, caminhos novos, diálogos mais sustentáveis, na medida em que a gente olha para o outro e vê outras possibilidades, outros pontos de vista. Temos aqui, passaram por uma curadoria, temos aqui representantes da fatia de negócio, do ramo de ética nos negócios, o grupo Controle de Qualidade, Sim de Jovens, Negócios Sociais, do grupo de Cidadania, o Instituto Aprender Cultura, o Batuque Delas, o Negócios Sociais, Graficacional CRIO, o grupo das Preta, Desenvolvimento Local, o Vizinho da Arte, Inovarte, a Prefeitura da Serra e Iniciativas Regionais, o Ateliê de Ideias. Todos foram convidados a estar aqui, né? Mas não só vocês, porque a arena ela é vazada. A gente está aqui como representante. Todos podem participar. Através do hashtag Arena Voz, vocês podem agora chamar a rede de vocês. Nós chamamos o Cal. O Cal Amorim é engenheiro. Vem cá, Cal. Tem MBA em Finanças, pós em Marketing, é mestre em Administração. Há 11 anos atua com organizações distribuídas, baseadas em blockchain. Ixi, apagou a luz, agora me complicou. Na hora que eu preciso ler. Isso, obrigada. Co-iniciador da Próspera, primeira DAO brasileira e editor do livro Blockchain Revolution, de Dom Tasco, chique, né? Executivo do Blockchain Research Institute no Brasil. Cal, a arena é sua. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Obrigado. Bom, gente, primeiro, boa noite. É um prazer estar aqui em Vitória, nessa estrutura linda e nesse formato bacana. O que eu estou fazendo aqui, né? Se o cara está falando de blockchain, é um cara que vai falar de tecnologia. Eu não entrei em tecnologia porque eu sou da área de tecnologia ou porque eu sou engenheiro. Eu entrei em tecnologia porque ela me resolveu um problema. Eu trabalhava com organizações distribuídas, eu trabalhava com organizações em rede. Eu e meu sócio, falecido agora em dezembro, Oswaldo Oliveira, criamos redes de negócios, redes distribuídas em São Paulo, em Minas Gerais, no Sul. E essa tecnologia veio para resolver os problemas que nos permitiam, que nos impediam de começar a trabalhar com organizações realmente distribuídas. O que eu costumo dizer nós estamos vendo um monte de coisa legal vindo aí, um monte de inovação bacana vindo aí. A gente está falando em máquinas que aprendem, nós estamos falando em internet das coisas, nós estamos falando em
energia distribuída, nós estamos falando em realidade virtual, mas tudo isso vai ter que ser criado em cima de um protocolo que a gente chama de blockchain. Eu vou explicar por quê. Ele que vai permitir que todas essas tecnologias e todas essas inovações nos levem à descentralização ou até melhor, nos levem à distribuição propriamente dita. Por que ele vai nos levar? Porque de 94 para cá a gente tinha um negócio que a gente chamava internet da informação. Todo mundo aqui usou, todo mundo achou que era legal pra caramba. A gente mandou apresentação, a gente mandou texto, a gente mandou livro, a gente mandou música. Música não é legal pra caramba, é bacana, é ilegal pra caramba, mas nós mandamos, né? Todo mundo encheu seus MP3 players na época, né? Depois seus iPods. Eu sou velho, tá? Eu conheço máquinas anteriores. Mas isso era incompleto, porque isso nos permitiu criar uma massa de conhecimento. Isso nos permitiu entrar hoje no Google e achar resposta para qualquer coisa, e mais de uma resposta. Isso permitiu todo mundo ter voz, mas não permite a gente fazer negócio. Porque é legal eu pegar uma cópia dessa apresentação e dar para ela aqui, uma para ela aqui, uma para ela aqui. Eu vou ficar com a original, sempre. Eu vou replicar, eu vou gerar cópias. Mas e quando eu tenho que mandar R$100? Não é legal eu dar R$100 para ela e ficar com a cópia desses R$100 para dar mais 100 aqui. Aliás, isso é muito ilegal. A gente não tinha como resolver esse problema do gasto duplo. E a gente não podia, então, transferir ativos, a gente só podia transferir conteúdos, a gente não podia transferir dinheiro, a gente não podia transferir títulos mobiliários, a gente não podia transferir ou cuidar da nossa identidade, a gente não podia transferir propriedade intelectual, né? A gente não pode nem votar pela internet sem um intermediário de confiança. O blockchain veio para resolver isso, né? Ele hoje o protocolo que permite eu pegar R$100 e mandar para ele e não ficar com a cópia desses R$100. Eu dar um voto num candidato, mas dar um voto só, não ficar votando sempre no mesmo candidato. O blockchain me permite ter um título sobre a minha terra e que ninguém vai tirar ele de mim. Permite eu rastrear uma cadeia de suprimento para garantir que aquele produto não participou numa cadeia de exploração de trabalho escravo ou veio de uma zona de conflito, né? O blockchain está trazendo para a gente uma internet de valor que não tem um intermediário. Quem é esse intermediário? Quando eu estou falando de identidade, eu estou falando em cartório, né? Quando eu estou falando em moeda, eu estou falando em banco central. Quando eu estou falando em financiar uma empresa, eu estou falando em CVM. Quando eu falo em diploma, eu falo em universidade. Quando eu falo em dinheiro, eu falo em banco. Eu vou poder fazer tudo isso sem esses caras. Eu vou poder pegar R$100, eu não preciso perguntar para o Bradesco se eu tenho, né? Eu vou poder dizer que sou eu sem precisar ir num cartório reconhecer uma firma, né? Eu vou poder dar um diploma, né, um certificado de reconhecimento de capacidade técnica dado pela minha comunidade que não precisa passar por uma universidade que detém o poder exclusivo de dar esse reconhecimento. Não quer dizer que essas instituições vão sumir, tá? Eu não sou anarquista, longe disso, ninguém de cabelo branco e barba branca é anarquista, né? A gente já passou por muito, a gente sabe que não vão desaparecer essas instituições, mas elas vão se ressignificar. Elas vão aprender a trabalhar e agregar valor de outra forma. E aí nós vamos ter efetivamente uma segunda era da internet, né? Tem muita gente que fala, mas nós estamos então agora na internet de 1990, né? As coisas vão demorar 10, 15 anos para acontecerem? Não. Né? Em 94, quando a internet começou a massificar, a gente não tinha celular, né? E quando tinha celular, eles de vez em quando ligavam para alguém. Ou mandavam um SMS de 100 e poucos caracteres. Hoje o celular de vez em quando liga para alguém, mas está conectado com todo mundo, né? Eu tenho 4, 5 ligações por dia no meu celular, 4.000 mensagens de WhatsApp. Eu estou muito mais conectado do que eu estava antes. Então nós já temos infraestrutura, nós já sabemos usar, né? Nós já sabemos fazer tudo com essa infraestrutura
para adotar vai precisar a gente trabalhar mais uma mudança cultural. A tecnologia já está aí, né? Nós vamos ter que aprender a viver sobre alguns princípios, que são os princípios do projeto do blockchain, né? O blockchain, na verdade, ele é uma rede de processamento, ele não tem um centro, ele é totalmente distribuído, e é isso que dá força para ele, né? O Bitcoin, por exemplo, está no ar há 9 anos, nunca saiu um dia do ar. Eu gostaria de ver um banco grande, sem citar nomes, passar um mês sem sair a agência do ar, né? Todo mundo que já foi sacar dinheiro, tentou fazer um pagamento pelo Internet Bank, uma vez por mês vem a mensagem: o sistema está fora do ar, não vou conseguir fazer esse pagamento agora, né? Ele tem um poder distribuído. No blockchain você não chama o síndico, você não pode emitir Bitcoin porque o teu contas a pagar não está fechando, né? Não tem ninguém que vai falar não, emite mais 1000 Bitcoins porque eu tenho que pagar umas contas aqui, eu quero comprar uma lancha, eu quero fazer alguma coisa. Então a gente tem a segurança disso. Ele tem o valor como incentivo. É tão caro fraudar o blockchain que ele é impossível de ser fraudado. É mais barato você investir o dinheiro para trabalhar por ele, né? E nós temos que começar a pensar na sociedade desse jeito, porque aí nós vamos ter segurança, nós vamos ter privacidade das transações, mesmo com as transações públicas, né? E nós vamos ter os nossos direitos preservados, o que é mais importante ainda. E ao ter os nossos direitos de propriedade preservados, porque ninguém rouba algo de você no blockchain, roubam quando você centraliza numa exchange ou quando você não toma cuidado de uma senha, nós vamos ter inclusão. Nós estamos falando de 2 bilhões de desbancarizados no mundo, nós estamos falando em 90 trilhões de dólares de uma economia de propriedade de terras que não estão regularizadas em comunidades de baixa renda. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Nós vamos ter que entender que hoje nós vamos ter um negócio que não é criptomoeda, que é criptoativo, onde uma moeda pode ser um produto, ela pode ser uma ação, ela pode ser uma moeda. Um Bitcoin é só uma moeda, ele é um péssimo exemplo disso daqui. Mas, quando eu falo num projeto de energia distribuída, onde eu tenho um painel solar e eu gero energia elétrica quando eu não estou em casa e jogo ela na rede, eu tenho um crédito em quilowatt. Quando eu consumo aquele crédito, esses quilowatts são abatidos da minha conta. Então, lá é um produto. Mas se eu não gastar esse quilowatt, eu posso pagar a conta de outra pessoa? Pode. E se eu não quiser pagar a conta de outra pessoa, eu quiser receber um dividendo sobre eu ter produzido isso, da concessionária de distribuição de energia elétrica? Então, ele vira uma ação. Então nós vamos ter que aprender a nos autorregular, nós vamos ter que aprender que não é o Banco Central, não é a CVM, não é a ANEEL, mas é o Banco Central, a CVM e a ANEEL, conversando entre si e conversando com a sociedade que vai propor esses modelos. Eles não vêm mais de baixo para cima. As aplicações do blockchain, quando a gente só fala em Bitcoin, a gente está falando naquele quarto ali, verdinho, e-commerce, pagamento global, remittance, empréstimos, microfinanças, ok, isso é bacana, isso daí já é um ganho, né? Principalmente para quem não é bancarizado. Mas eu estou falando de registro de arquivos, eu estou falando de todo um sistema de saúde distribuído que vai custar 1/10 do que custa hoje e atender 100 vezes mais pessoas no SUS. Eu estou falando em títulos de propriedade que não são registrados por cartório só, mas sim são registrados na comunidade e sempre vão garantir a propriedade, né? Estou falando de voto, estou falando de propriedade intelectual. Estou falando em finanças mais elaboradas. Estou falando em você ter uma distribuição acionária de um carrinho de pipoca, ou de um carrinho de hot dog, ou de uma banca na praia. Estou falando de você ter mercados disso nas comunidades. Estou falando em títulos de débito em cima de microfinanças, né? E estou falando também de contratos inteligentes que vão ser a tônica, que vão cuidar das relações de forma automatizada, onde eu vou poder ter a garantia que aqueles contratos vão acontecer, porque não dependem da intervenção humana. Então, os pagamentos serão feitos, o dinheiro vai ser sempre distribuído de forma automática. Mas isso é uma questão de organização. Tem uma confusão muito grande entre centralizado, descentralizado e distribuído. Então, nesse momento, eu sempre dou 1 ou 2 passos para trás para dar muitos mais pela frente.
Eu não sei quem conhece o gordinho careca ali. O nome dele é Paul Barron. Essa foto é atualizada, porque a ideia dele é da década de 60. Todos nós deveríamos agradecer a existência do Paul Barron todos os dias, porque na década de 60 deram um problema super legal para ele resolver. Como a gente monta uma rede de comunicação que sobrevive a um ataque nuclear? Hoje a gente está preocupado que nós 1-0 na Alemanha. Naquela época os caras se preocupavam com coisa legal. E ele falou, olha, tem 3 jeitos de eu fazer isso. O jeito número 1 é centralizado. Então a gente pega um ponto, ele coordena tudo, todo mundo chega nele. Pode cair uma bomba em todos os outros pontos que a rede continua. Mas tem um problema. Se cair a bomba no ponto central, acabou a rede. Eu não recomendo. Tem o ponto 2, que é o descentralizado. Onde você tem pequenas regionais que coordenam a comunicação naquele ponto e elas conversam entre si, e depois conversam para um ponto centralizado. Se a gente olhar isso aqui, como nós estamos olhando de cima, parece meio esquisito, mas se a gente olhar ela de perfil, isso aqui é o organograma de uma empresa. Você tem o pessoal operacional, você tem a supervisão, aí várias supervisões com uma gerência, várias gerências com uma diretoria, várias diretorias com uma C-level. Ou a gente pode falar, tem o professor, o coordenador, o diretor e o reitor da universidade. Ou eu posso falar que tem o vereador, o prefeito, o deputado, o governador, o senador, o presidente. Todas as nossas estruturas e tudo que a gente fez até agora foi criado dentro desse modelo. Nós somos educados nos últimos 300 anos dentro desse modelo. Ele é legal, ele funciona, mas, de novo, se cai uma bomba perto dos centros, a gente pode perder uma parte grande da rede de comunicação. Não é o mais indicado também. E tem um modelinho que é todo mundo falando com todo mundo, ele é a rede distribuída. Ela é totalmente resiliente, porque enquanto eu tiver 2 pontos, eu tenho comunicação entre eles. Eu posso tirar 98 de 100 e eu ainda tenho a comunicação. Esse padrão distribuído é indestrutível. Eu recomendo esse. E aí o Departamento de Defesa americano lançou a DARPANET, que hoje a gente conhece como Internet. Todas as suas mensagens de WhatsApp, do seu Facebook, trafega naquele padrão. O blockchain funciona naquele padrão. Se a gente se organiza naquele padrão, nossos empreendimentos são mais resilientes, são mais eficientes, são mais eficazes, são mais baratos. Mas para a gente se arrumar, se organizar, a gente tem que começar a desenvolver 2 visões da sociedade, não só da empresa. Uma visão a gente já conhece, isso em qualquer faculdade é ensinado para a gente, que é a visão da eficiência. Fazer certo as coisas. Maior produtividade, menor custo, menor uso de recurso ou otimização de recurso. Essa é a lei da sobrevivência. Tá. Agora, quanto mais a gente for eficiente, quanto mais a gente for rápido, quanto mais a gente for focado no mercado que está morrendo, a gente só está acelerando uma coisa: a nossa morte. A Facit aprendeu isso, a Blockbuster aprendeu isso. Eu preciso pensar nos exemplos. Eu falo Facit, metade da audiência me perde. A Kodak, quase aprendeu isso da pior forma. A Nokia aprendeu isso. Quando você está no modelo errado, não adianta você ser eficiente, você vai morrer. A Blockbuster foi a maior locadora de vídeo. Aí apareceu uma tal de Netflix, que mandava entregar o vídeo na sua casa. A Blockbuster falou, ninguém vai querer um negócio desses. Aí a tal da Netflix virou e falou, nós vamos transmitir isso por streaming na tal da internet. Ninguém vai querer isso, o cara vai na locadora pegar o vídeo. Hoje a gente está discutindo se a Netflix vai influenciar o processo eleitoral. E ninguém lembra da Blockbuster. Então a gente também tem que ter uma outra visão, a visão da eficácia, de fazer as coisas certas, de olhar para o modelo de negócio e repensar ele. Tem que pensar em evolução. E se você tem evolução e sobrevivência, você tem prosperidade, que é a promessa do protocolo do blockchain.
Na parte de eficiência é aquilo que eu falei, vamos reduzir custo de transação. Você aplica o blockchain para ficar mais barato você fazer o que estava fazendo. E quando a gente fala mais barato, é 10 vezes mais barato, é 1000 vezes mais barato. Não é só mais barato o custo de transação, é pulverizar os custos de transação. Hoje uma remessa internacional, que é o maior mercado de tráfego de dinheiro pela rede, custa 11% sobre o valor do dinheiro enviado. Se você fizer isso usando Bitcoin, custa meio. Nós estamos falando em 20 vezes mais barato. Né? E na eficácia, eu vou inovar os modelos de negócio. Eu vou incluir quem estava fora. Eu vou ter diversidade. Eu vou, com a inclusão e a diversidade, eu vou gerar diálogo, que nós estamos fazendo aqui, juntando várias cabeças, vários pontos de vista, e a hora que eu faço isso, eu tenho exponencialidade. Os crescimentos passam a ser exponenciais. Existe uma teoria que chama teoria dos retornos acelerados, vocês podem pesquisar isso no Google, e que diz o seguinte: um processo industrial, eu melhoro a saída de uma máquina e acabou, o crescimento é linear. Eu produzia 10 peças por minuto, agora eu produzo 15, e vai assim. Num processo de conhecimento, num processo exponencial, ao realizar o processo, eu aprendo a fazer ele melhor. Então, a próxima vez que eu for realizar ele, eu gasto metade do tempo e metade do dinheiro. E aí eu atraio mais gente, e eu atraio mais investimentos. Um exemplo que ele cita é na decodificação do genoma humano. Tinha-se uma previsão de orçamento, uma previsão de tempo. Nós temos 22 pares de cromossomos. O primeiro par custou metade do dinheiro e custou metade do tempo. Os caras fizeram a conta linear e falaram: gente, nós vamos estourar e feio esse negócio. O segundo par custou a metade da metade. O terceiro, metade da metade da metade. Eles terminaram antes e gastaram menos dinheiro. Então os processos viram exponenciais. Quando as coisas viram exponenciais, a gente entra num negócio que a gente chama a era da abundância. A economia sempre ensinou para a gente que você tem recursos limitados, né? Que você tem que fazer escolhas do que você vai fazer, porque você não tem todos os recursos que você quer. Aquela parte do princípio que você precisa ter a propriedade. Nós vamos partir de um princípio que você só precisa ter acesso. Hoje eu não preciso ter uma casa na praia, eu preciso ter acesso ao Airbnb e eu alugo uma casa na praia. Hoje eu não preciso ter um carro, eu tenho o Uber. Né? Quando eu tenho isso, eu tenho acesso ao recurso na hora que eu quero, na quantidade que eu quero. Isso é abundância. Nós vamos ter que repensar a economia. Nós vamos ter que repensar como fazer os modelos de negócio. Né? E para isso a gente tem essa figura do contrato autoexecutável, que vai ajudar a gente a caminhar muito nisso. O que ele é? Ele é um acordo entre as partes que se executa automaticamente. É como se fosse um programa, onde ao que acontece algo, a minha carteira, por exemplo, pode pagar. Ao ser transferido um produto e a pessoa que recebeu esse produto confirma que ele chegou, eu recebo o pagamento que estava parado lá. Isso é um exemplo simples. Por quê? Porque a gente pode ir desde problemas simples, como transferência de moedas entre as pessoas, né, ou direitos e obrigações, até sociedades autônomas distribuídas, né, onde eu não voto mais no político, eu voto num contrato, onde o político coloca um contrato no orçamento e o dinheiro cai lá e é automaticamente distribuído. Não é eu vou destinar 30% para a educação, eu vou destinar 30% para a educação, sendo tanto para esse projeto, tanto para esse, tanto para esse, tanto para esse. O dinheiro entrou e distribuiu automaticamente. Não fica preso numa instância aguardando um deputado fazer uma emenda, não fica aguardando ou exercendo poder sobre uma comunidade. Né? Aliás, a comunidade vai poder pagar direto e nem negociar isso com o político. Parece muito engraçado eu falar isso, tá? Mas no próximo slide eu vou mostrar para vocês que o Brasil, nenhum outro país do mundo chegou neste ponto. Está ali onde tem aquele caminhãozinho, organizações autônomas distribuídas, nós já chegamos até lá. Tá? Como é que foi isso? Em maio de 2016 apareceu uma empresa que falava que ele era uma organização autônoma distribuída
pegou e captou 130 milhões de dólares, botou num centro, num contrato, né, e falou que ia ter processos de distribuição daquele dinheiro para financiar projetos. Né? Quando você bota num centro, já não é distribuído. Nós reclamamos isso com os pessoal que falava, mas eles falaram que a gente não entendia nada disso. Aí vem um cara que leu o contrato, fez um pedido de dinheiro, recebeu o dinheiro, fez o pedido de novo, recebeu o dinheiro. Quando pegaram, ele já tinha levado 60 dos 130 milhões de dólares que a turma tinha arrecadado, devolveram o dinheiro para todo mundo, quase desmancharam o Ethereum, que é um dos blockchains mais usados hoje em dia, e esse é um grande processo que foi para o saco. No Brasil, um mês antes, nasceu um negócio chamado Prospera, que era uma organização efetivamente distribuída, qualquer um podia participar, não precisava botar dinheiro, não tinha uma cadeia de comando e controle, não tinha um orçamento centralizado, não tinha processo de votação, não tinha troca entre as pessoas, era só um processo de distribuição, não tinha nenhum processo seletivo, qualquer um que quisesse participar, participava, não tinha custo fixo e não tinha propriedade, ela não era dona de nada, ela só cedia acesso, né? Que materializou exatamente o livro que nós editamos, né? E isso eu estou falando em abril de 2016, um mês antes da DEDAW aparecer, né? E que nós falamos, né? Compramos os direitos autorais do livro, uma decisão individual, não pedi autorização para ninguém, não fiz nenhum projeto, né? Fui ao Rio de Janeiro, pegamos o agente do livro, perguntamos quanto custaria o direito autoral, falou, olha, custa 4 mil dólares. Falei, beleza. Fechado, comprei. O cara falou, que livro você já editou na sua vida? Nenhum. Aí, como é que você quer editar um livro? Ué, tentando, né? Nós vamos fazer. Ninguém disse que eu não posso, né? Aí, tá bom, beleza. Mandou para a editora nos Estados Unidos, os Estados Unidos deu bomba, mandou para o autor, que me conhecia, ele virou e falou, olha, o Cal não tem a menor experiência nesse negócio, eu acho que a gente vai dar na mão dele. Porque esse cara vai fazer uma coisa que nós não pensamos. Então, beleza, saí com o direito autoral, falei, a primeira coisa, eu preciso arrumar os 4 mil dólares, eu não tinha. Então, eu chamei a rede e falei, gente, preciso de 4 mil dólares. Eu dou uma participação no livro, eu emito um criptoativo e vocês passam a ter participação na receita desse livro e de todos os outros que a gente vier a editar. Aí um grupo de pessoas me arrumou os 4 mil dólares e começou a participar disso. Aí eu peguei uma parte de ativos que eu também tinha sobrado e falei, preciso de gente para traduzir esse livro. E para diagramar, e para preparar o texto, uniformizar. E nós conseguimos juntar 50 pessoas. Algumas não falavam inglês. E nós traduzimos o livro mais rápido, fizemos mais de 18 revisões do texto. A editora Senai, nós fizemos um acordo com eles, porque a gente não sabia o processo de impressão, como é que ia fazer, e aquele númerozinho, aquele código de barras, lá o tal do ISBN, a gente não sabia como arrumar aquilo. Então nós fizemos um acordo com eles, eles arrumavam aquilo, imprimiam e usavam a rede de distribuição, mas a gente fazia todo o resto. E eles falaram, olha, você tem que fazer uma revisão quando termina a tradução, uma revisão quando termina a uniformização e uma revisão de prova quando termina a diagramação. E aí quando eu entreguei o arquivo, a menina virou e falou, quantas revisões vocês fizeram? Eu falei, sei lá, 17, 18. Você é louco? Como você fez isso? Eu falei, ao longo, filho, olha, esse parágrafo aqui foi revisto 16 vezes. Essa uniformização. Na prova, a turma começou a achar erro de tradução, então nós revisamos a prova também. Falei, mas isso não ficou caro? Eu falei, não, a gente já tinha estabelecido o orçamento. Aí como é que você conseguiu das pessoas trabalhar esse tanto? Eu falei, porque ninguém trabalhava por lauda, né? Ninguém é tradutor juramentado. Eu estou falando, isso aqui é inclusivo. Quem quiser aprender a editar um livro pode vir. E nós colocamos esse livro na praça. Não foi replicado esse processo no mundo. Então nós somos o primeiro, nós somos o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto, porque nós estamos lançando esse mês, chama Reinventando as Organizações, está vindo a Internet do Dinheiro, do maior autoridade de Bitcoin, está vindo a Era das Criptomoedas e a Máquina da Confiança, de um jornalista que é um dos caras que está até num documentário do Bitcoin na Netflix. Tá. O Brasil é líder nesse processo. Por que o Brasil é líder nesse processo? Porque a gente experimenta, porque a gente sabe interagir, porque a gente sabe montar a comunidade, né? Porque a gente sabe se relacionar, porque a gente tem a cabeça da interação.
Então, o que eu vim trazer de provocação para vocês é como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente repensa a distribuição em vários modelos de negócio. Como é que eu vou me organizar sem o centro, sem poder chamar o síndico, sem poder gritar para alguém vir tomar conta dessa bagunça porque as crianças não souberam o que era para fazer? Primeiro, energia distribuída. Já tem projetos, né? Na verdade, o que vai acontecer é que cada um vai poder montar a sua própria usina. Uma turbina eólica, um painel solar, e vai poder transacionar essa energia. Vai poder usar essa energia para pagar a conta de energia de outra pessoa ou para comprar uma coxinha no bar, né? Isso não tem nada que tem que ser reinventado, só tem que ser aplicado. O modelo de energia distribuída não se sustenta numa hierarquia centralizada, porque os valores são muito pequenos. Se eu produzo metade da energia que eu consumo e tiver um saldo a pagar, um saldo a receber, nós estamos falando em R$10, R$20. R$10, R$20 não dá para pagar a conta, não paga o valor do boleto para ser recolhido no banco. Então, ou eu vou pagar a conta de energia a cada 8 meses, 1 ano, ou eu vou ter que fazer ela via micropagamento no blockchain. Eu vou ter que reinventar. Ou eu vou ter que ter comunidades inteiras que vão se despregar do grid e vão começar a gerar energia para si. E vão começar a produzir, isso já acontece na Alemanha. Tem condomínios na Alemanha que produzem de energia solar 4 vezes o consumo deles. E a Alemanha é um país conhecido pela insolação, se comparado com a gente, né? Lá é um país que deve fazer um calor doido, né? Nós temos, por exemplo, um token, né? um criptoativo que recompensa quem produz energia. Então chama SolarCoin. Dá para comprar ele e ter no seu celular, por meio de uma carteira de uma empresa na Suíça que eu visitei. O que ele é? Você produziu a energia, provou que você produziu aquela energia, você recebe esse SolarCoin. Você pode usar esse SolarCoin para pagar a manutenção do teu sistema. Mas quem é que emite esse SolarCoin? Uma ONG, um dono, né? Ele está lá para incentivar que um ecossistema de energia distribuída seja formado. Essa é aquela coisa da eficácia, né? O cara está fazendo o que é certo, ele não está preocupado com o modelo de negócio, ele está fazendo um negócio que está incentivando mais e mais pessoas a entrarem para o mercado de energia distribuída. Logística e supply chain, né? Esse aqui é um projeto que eu recebi essa informação ontem, isso aí está absolutamente fresco porque tem um interesse pessoal. Isso é uma máquina de fazer cerveja, né? De forma distribuída. Eu posso pegar o arquivo da receita de cerveja e ter uma comunidade de mestres cervejeiros que produzem esses arquivos e deixam nesse aplicativo. Posso comprar os insumos já empacotados, ou eu posso comprar eles separados e montar para aquela receita. E na hora que produz a cerveja, a máquina vai pagar a receita pelo uso daquela receita. Tá? Essa máquina faz 16 a 20 litros por receita. A cada 6 horas, né? Se você multiplica isso 3 vezes por dia, 30 dias, nós estamos falando aí de 180 vezes 30, quem for melhor em matemática que eu, vai dar 540 litros, é isso? Por aí, em torno de 600 litros por mês. Dá para sustentar um bar, né? Controlado pelo aplicativo. E, eu vou ter que... Como é que fica Ambev? Como é que fica Heineken? Como é que fica a comunidade? Quer dizer que eu posso fazer cerveja eu posso fazer Heineken na minha comunidade? Pode fazer Heineken, mas você também pode fazer Punk IPA da Brewdog, que é uma cerveja carésima e que as receitas estão na internet. Você paga uma merreca para a Brewdog, você pode pegar a receita da Bierteria, você pode escolher quem faz. Então, e quando você fala isso em cerveja, né, você pode estar falando em cosméticos. Isso aqui é a Bava Cosmético, eu conheço o pessoal, eles fazem cosméticos veganos, mas as receitas estão disponíveis. Quem quiser entrar na rede ou vendendo, ou produzindo e vendendo
né? Ou fornecendo matéria-prima, é só se plugar e começar a participar. Se a Bava faz isso, a Natura não pode fazer, a Procter & Gamble não pode fazer, a Unilever não pode fazer. No Blockchain Research Institute a gente tem o caso de uma empresa chamada Moog. A Moog é uma empresa do meio dos Estados Unidos, lá no centro-oeste, que produz peças para aviões de combate. Imagina uma cadeia de suprimento que você tem que entregar just in time uma peça para um caça no meio do Golfo Pérsico, num porta-aviões. Como é que o cara resolveu esse problema? Mandou entregar uma impressora 3D. Então, em frente de combate, a Moog tem impressoras 3D. Quando o avião chega e precisa de uma peça, manda imprimir a peça. A indústria, a previsão é que todo produto industrial, no alcance de até 10 a 15 anos, seja feito num raio de, no máximo, 10 quilômetros de onde ele vai ser consumido. Esse negócio de vir containers e containers da China, essas coisas que a gente está vendo, caminhões e caminhões nas estradas, isso está com os dias contados. Essa descentralização toda vai acabar. Por quê? Porque ela é ineficiente. Ela gera uma pegada de carbono absurda, ela não resolve o problema da última milha de logística reversa, então ela em termos de sustentabilidade, uma geradora de lixo, de embalagens, e a gente já tem a solução para isso. Não tem nada de tecnologia que precisa ser inventado, tá? Nada. É questão de mudança de comportamento. Em termos de imóveis, né, a gente tem muita coisa sendo falada, imóveis sendo financiados no blockchain, você faz ICO, você compra com Bitcoin, mas tem um negócio que chama SQM, está sendo lançado em um mês e meio, depende de tecnologia, o smart contract dele, que é um token imobiliário que você pode investir em imóveis no Brasil e fora do Brasil, mas não tem uma empresa, tem várias. E empresas grandes. Por que tem várias empresas? Porque se eu faço um investimento em um único empreendimento de uma única empresa, eu estou centralizando. Eu não posso tirar a CVM, eu preciso da CVM. Eu preciso da CVM para vigiar essa empresa, para garantir que o dinheiro que essa empresa receba vai ser depositado na conta dos investidores. Qual que é a opção? A opção é fazer isso de forma distribuída. Todos os incorporadores, um olhando o outro, um vigiando o outro, um olhando as contas do outro. Mas e por que eles fariam isso? Porque quando você tem vários imóveis na mesma carteira, você tem um risco de vacância do imóvel, de não receita daquele imóvel menor, e tem um retorno maior sobre o ativo como um todo. Tá? Eu estou falando que isso demora um mês e meio, porque nós fundamos a empresa agora, acertamos com uma empresa da Alemanha para fazer a tecnologia e eu sou o responsável por esse projeto, onde nós resolvemos levar a disrupção ao fundo do financiamento imobiliário. Porque em São Paulo você anda e você tem 70%, 80% de índice de desocupação de imóveis comerciais. E não é fácil você investir, não é fácil você transacionar. Então nós estamos trabalhando de como a gente reinventa a cadeia imobiliária, como a gente passa a financiar projetos por meio da receita de outros projetos, como eu uso o aluguel do galpão de uma empresa em São Paulo para financiar um shopping center aqui em Vitória, né? Como eu dou em garantia essa receita sendo que aquele imóvel não é meu. Isso aqui é a resposta, né? Na parte de seguros, seguro é uma coisa que funciona quando você tem um monte de carro, quando você tem uma frota grande e você paga um pouquinho por cada um que cobre o sinistro dos que realmente... Isso é uma conta, é uma estatística. E se as comunidades resolverem se autoproteger e não precisarem centralizar isso numa empresa? Ou se as comunidades resolverem apurar o sinistro, em vez de deixar isso para uma oficina ou para um processo centralizado? E se eu conseguir reduzir fraude no seguro, que é quase que 50% do custo de uma seguradora, qual que é o benefício que a gente tem?
né? Então a gente tem, por exemplo, essa InsurePol aí, que estava terminando o ICO dela ontem, quando eu emiti essa imagem, que ela se propõe a isso, né? Ela faz o seguro de comunidades. O aplicativo permite que as comunidades se autossegurem, se autorregularizem, se autofiscalizem, sem a necessidade de seguradora centralizada. Eu vou ter que tirar isso aqui. Desculpa, a gente estava falhando aqui. Na área de saúde, por exemplo, eu costumo falar isso porque eu tenho experimentado um processo de pegar medicamento de alto custo no SUS. Eu tenho um problema familiar e todo mês eu preciso enfrentar 3 horas de fila, ficar parado lá, levar um bolo de papel deste tamanho com todos os exames da minha filha e etc. E se eu puder ter todo um sistema centralizado no paciente, onde o paciente tem uma identidade, a essa identidade está preso os dados do laboratório, os exames que ela fez, as visitas ao médico, as consultas que o seguro pagou, né, os laudos emitindo a necessidade do remédio. O governo consegue acessar isso sem a minha presença ou sem eu levar essa papelada toda lá. E o remédio é emitido já para um endereço que eu forneci e entregue lá. Se eu consigo rastrear ele para ir na farmácia do bairro. Eu não preciso, como eu tenho em São Paulo, de uma quadra de não sei quantos 1000 metros quadrados, não sei quantos 1000 funcionários para atender 2, 3 mil pessoas por dia, e isso custa uma fortuna, né, que poderia estar sendo usada para garantir a distribuição de remédio de alto custo para quem precisa. Porque se em São Paulo é essa encrenca, como é que é em São José do Egito, em Pernambuco, por exemplo, no Alto Sertão pernambucano? Quantas pessoas nós não estamos atendendo porque nós temos sistemas centralizados que não conseguem atender 5 mil municípios no Brasil? Na parte do varejo, nós estamos participando de um projeto que é o que a gente chama de Provenance. Aqui é a página da provenance.org, que tem o mesmo nome do processo, que não é rastreio da cadeia de suprimento para ter eficiência, é para ter eficácia. Eu quero contar a história do produto. Eu quero que cada um de vocês chegue numa loja, né, provavelmente vai ser a C&A, porque é um instituto C&A, uma ONG criada para melhorar as práticas de varejo e levar desenvolvimento social para a cadeia da moda, e você vai garantir que o químico usado naquela peça de tecido não contaminou o aquífero da sociedade ou da comunidade onde ele está, né? A pessoa que costurou aquela tua peça não é um boliviano acorrentado numa máquina de costura, trabalhando 16 a 18 horas por dia em condições subhumanas. Você vai ter uma cadeia sustentável e você vai poder garantir que aquele consumo que você está tendo é orgânico, é sustentável, tem práticas de trabalho justa ou qualquer outro tipo de causa ou de crença que você tenha, que você queira aplicar ao seu consumo, né? Eu estou passando a responsabilidade de um centro para o consumo. Como é que eu faço isso? Com transparência, né? Aqueles princípios que a gente viu, com uma rede que é resiliente, que não tem um centro, que não vai poder fraudar as informações, que é segura, que as transações são transparentes e públicas. Os nomes podem até ser guardados ou protegidos por anonimato, mas você sabe que aquela peça cumpriu com o que você acha que é justo, cumpriu com aquilo que você acredita e com algo que você gostaria de usar porque defende no que você acredita. É óbvio que a gente tem problemas para enfrentar. Tem uma lista aí, tem pelo menos 10, e eu nunca perco tempo dizendo quais são esses problemas. Porque eu parto do princípio que uma vez que o problema é identificado, ele passa a ser trabalhado, ele passa a ser resolvido. O problema que não se resolve é aquele que não se sabe que tem. Quando você sabe,
você trabalha. Eu perco tempo falando o que esse cara falou. John Kennedy falou, a gente escolheu ir para a Lua nessa década e fazer outras coisas, não é porque é fácil, mas é porque é difícil. E ao fazer isso, nós vamos aumentar a barra e nós vamos chegar a um outro patamar. E o homem foi para a Lua. Então, a humanidade resolve problema. E ao resolver problema, nós chegamos onde chegamos. Se a gente não soubesse resolver problemas, a gente estava nas savanas da África, subindo e descendo de árvore até agora. A gente não tinha chegado onde a gente chegou. O Homo sapiens, para quem leu até o livro, desenvolveu essa capacidade de resolver problema e de raciocinar. O único problema que a gente tem que trabalhar, né, e eu agora falo já quase encerrando, né, é que nós estamos no limiar de uma mudança de paradigma. E mudanças de paradigma, elas são bíblicas. Elas são acompanhadas de choro e ranger de dentes. Quem já está estabelecido não vai sair numa boa. É até compreensível. Imagina, você investiu a sua vida inteira para ter um cartório, chega um débil mental lá, barbudo, fala que o cartório vai acabar. Só me chamaram para falar porque eu não falei que ia acabar o cartório. Na verdade, eu defendo um outro papel do cartório. Defendo eles como sendo a entrada do cidadão para a economia digital. Mas eles precisavam passar por isso. Passaram medo, passaram angústias, vão ainda ter que lidar com isso. A universidade vai ter que lidar com isso, o banco vai ter que lidar com isso, o governo vai ter que aprender um novo papel. Porque não adianta, eu falei no Banco Central, estava numa palestra e os caras falaram, não, mas a gente baixa uma regulação e a gente proíbe o investimento em empresas por meio de criptomoeda. Eu falei, tá, mas e se eu abrir a minha empresa na Estônia? Custa $250 para abrir a empresa, mais $50 no meu cartão de residente eletrônico da Estônia. Eu demoro 2 semanas para receber o cartão aqui, se eu for na Estônia sai na hora. Eu abro lá, pega eu na Estônia. Eu falei, mas você não vai poder vender isso aqui. Eu falei, tá, tudo bem, mas a última vez que eu li, vocês falaram que queriam arrecadar $100 bilhões de brasileiros lá fora e só conseguiram 30. Quer dizer, vocês já me disseram que tem 70 sobrando que eu posso pegar. A resposta dele foi, ai, caceta. O cara olhou e falou, realmente, na Estônia eu não te pego. Mas também você não me pega na Suíça, você não me pega no Canadá, e eles também estão permitindo esse tipo de coisa. Então não adianta eu querer, eu vou forçar, vou me segurar. Organizações distribuídas são resilientes. Eles encontram outro caminho. É aquela história de a empresa está vazando, você vai lá e põe o dedinho no buraco. Aí aparece outro buraco, você vai botar outro dedinho, vai chegar uma hora, acabou outro dedinho e a represa vai vir. Ainda mais brasileiro, quem tem kit de primeiros socorros aqui no carro? A gente está acostumado com lei que não pega, E lei que ainda diz que vai nos proteger. Imagina a lei que ainda está lá para nos atrapalhar. Não vai acontecer. Então o que a gente tem que ter é isso, o que a gente veio falar aqui. Nós precisamos desenvolver novos olhares, nós precisamos desenvolver novas formas de interagir. Interação é esporte de contato. Dá briga, dá rusga, fica com marca roxa, mas sim, é melhor do que não ter interação. Nós vamos precisar prototipar uma sociedade distribuída. Nós vamos precisar respeitar a visão do outro, nós vamos ter que respeitar a opinião do outro, nós vamos ter que incluir o outro no nosso modelo de negócio. Nós temos que tirar do nosso vocabulário, mas eles têm que fazer alguma coisa. Ninguém tem que fazer nada, todo mundo faz o que pode e o que quer. Se você está falando alguém tem que fazer alguma coisa, você não é uma pessoa de sociedade distribuída, você é da centralizada, você é da turma que a turma gosta de falar é ditador, você está em outra pegada. A gente vai ter que se abrir para o diálogo, e quando a gente tem o direito, à liberdade de expressão, a gente tem que dar a liberdade de expressão para o outro. E com o direito da liberdade de expressão, vem o dever de ouvir bobagem.
e internar, e aceitar, e entender a realidade de que falou. Era isso, né? Eu queria mais era provocar. Quem não está confuso é porque não estava prestando atenção, né? Mas meus dados estão aqui, vocês podem ver que tem até o meu WhatsApp, ou seja, eu estou aberto à interação, né? Desde que me deixem falar o que eu penso. Que ótimo, Caio. Muito bom, né, gente? Vamos sentar para conversar, então? A gente está apenas começando. Muito legal. E agora a gente vai ouvir, né, o que as pessoas pensam. Que bom, vamos lá. Microfone aberto é isso. É isso aí, vamos lá. Olha só, toda fala, toda provocação, como você diz, eu vim para provocar, né? E quem não entendeu nada, né? Quem não está confuso, né? Não estava prestando atenção. Toda fala que vem faz a gente movimentar o pensamento, né? Nos desloca para algum lugar. E é esse o intuito mesmo. E eu gostaria de saber de vocês, eu acho que para a gente ir construindo, alinhavando, né, novos caminhos, vendo novas trilhas, como é que a fala do Cal bate do lado de cá? Como é que ela impacta aí na vida de vocês, na experiência de vocês? Nós convidamos hoje, Cal, alguns grupos que já estão traçando algum caminho diferente, né, que já estão nesse movimento do 1 a 1, do distribuído. De alguma forma, isso é ótimo. Exatamente, de alguma forma já estão tirando um pouco os intermediários. A gente tem aqui, por exemplo, o grupo Controle de Qualidade. Eu queria que você falasse um pouquinho, será que dá aí para começar, para a gente esquentar? Como é que a fala dele bate para vocês na realidade? Você é administrador do grupo, é isso? Eu sou o Bernardo, eu sou o criador do grupo, eles três aqui também são administradores junto comigo. E como é que está a realidade de vocês lá? Vocês estão nessa do grupo sem intermediários? Conta um pouco da experiência de vocês. O máximo que a gente tem de intermediários somos nós 4 aqui, entendeu? Que mediamos um pouco das experiências dos usuários, dos outros membros, das pessoas que são clientes e os prestadores de serviço em geral. Assim. Acho que foi muito impactante. Vocês pensarem. Acho que foi muito impactante porque a gente sente que o controle de qualidade ele acabou de fazer 6 anos, né? A gente atingiu um pouco mais de 150 mil membros e a gente entende que ele faz muito sucesso porque ali é um lugar onde as pessoas que não tinham voz, onde as pessoas não eram ouvidas, elas passaram a ter, entendeu? A gente cansou já de ver, tem até alguns rostos aqui que eu vi já de gente que já postou no grupo, já relatou alguma coisa que gostou, alguma coisa que insatisfez a pessoa, entendeu? E às vezes é o tipo da situação que antes da rede social, principalmente, era o tipo de situação que era ignorada. Então, o consumidor ele não se sentia ouvido e o empresário, às vezes, ele não sabia dessa insatisfação. Era só um cliente que era perdido, basicamente perdido, entendeu? Fora também a coisa de que aquela rede ali, né, o grupo como rede, como as pessoas compartilhando o que elas acham de bom e principalmente o que elas acham de novo e que não tem talvez uma capacidade de investimento para investir em mídia, cresce ali com a visualização, com a viralização principalmente das coisas. A gente tem casos emblemáticos até no grupo, muita gente deve conhecer o tal do Rick's Burger, que é uma hamburgueria que o cara saiu de um food truck pequeno e hoje o cara está abrindo a 4ª loja e querendo ir para 7 lojas até o final do ano. Acho que, pelo menos da minha parte, o que eu achei pertinente para nós é isso. Quem mais quer colocar um ingrediente nessa conversa? Como é que a fala do Cal, que movimento fez em vocês? Vai, Renato. Boa noite, sou o Renato do IFES. Olá. Muito interessante a experiência com a editora, né? Me chamou a atenção o fato de alguém ter falado que você não sabia fazer e de repente aquilo virou um processo distribuído de capacitação. E aí me faz pensar no seguinte, como que essa tecnologia, esses princípios, na verdade, porque a tecnologia é fruto desses princípios, né, podem afetar o negócio educação.
Será que a profissão do professor está em extinção? A profissão do professor jamais vai estar em extinção, né? Primeiro, ela está chegando num ponto onde o professor passa a ser mais um provocador do que repetidor de conteúdo, né? E o professor que se põe como repetidor de conteúdo, esse vai morrer, porque o Google vai destruir ele. Ele vai bater de frente com uma classe, ele vai tentar centralizar a atenção nele e ele vai ser atropelado por uma rede distribuída. Então ele vai ter que ser provocador, ele vai ter que aprender a mobilizar as pessoas, ele vai virar um gestor de comunidade. O que vai morrer mesmo é a instituição acadêmica, né, massificadora de diplomas. Então, por exemplo, meu sócio que faleceu em dezembro, ele era reconhecido como um homem de organização em rede. Não tem curso de organização em rede. Nunca teve um curso de organização em rede. E ele era contratado por empresas por conta desse reconhecimento. Aonde se dava esse reconhecimento? No boca a boca, porque nem perfil de LinkedIn o desgraçado tinha. Ele era péssimo para isso, eu brigava com ele, falava, bota um perfil que presta. Ele falava, os caras já me ligam aqui, para que eu sem isso? Se eu puser, eu não vou nem conseguir dormir direito. Então, a sociedade vai parar de terceirizar o reconhecimento e vai ter que assumir o seu papel. Nós vamos ter que virar adultos em algum momento, né? O MIT já está estudando de como ele vai fazer isso, de passar o reconhecimento para o blockchain que possa vir da comunidade. Eu dava aula até 2015 numa universidade, não tenho nenhuma vergonha em falar o nome, é Anguera, né? E fui mandado embora porque eu reprovo aluno. E eles me pagavam um valor que era irrisório por hora. Se eu fizer um curso para os meus alunos na web, eu ganho 10 vezes. Se eu fizer um workshop num espaço qualquer em São Paulo, e está sobrando espaço em São Paulo para fazer isso, eu ganho 10 vezes isso. Eu não preciso me refugiar na universidade para criar uma reputação para mim, para me dar uma determinada matéria. Não, eu posso ensinar o que eu quiser, eu posso desenvolver conteúdo relevante, eu tenho como produzir esse conteúdo e posso fazer isso em rede. Então eu tenho agora um workshop em São Paulo, no dia 3, onde eu tenho pelo menos 7 ou 8 pessoas envolvidas. Eu vou falar uma parte, outras 2 pessoas vão falar outras partes. Eu tenho gente preparando a sala, tem gente trabalhando no material, na dinâmica de como é que a coisa vai acontecer. Então é um grupo de pessoas que se junta por decisão própria e faz de forma distribuída um programa de capacitação. Se o certificado faz diferença, não faz diferença, hoje é uma coisa assim, eu estou cedendo ao modelo centralizado do certificado, mas efetivamente a capacitação dessa pessoa vai estar no grupo da internet que vai nascer a partir dessa interação e aonde todo mundo vai ficar interagindo antes e depois do evento, para não só adquirir de forma tácita, né, o conhecimento, mas também para externalizar, para explicar, para trabalhar em cima dele, né? Então eu tenho muito maior aproveitamento do que só no modelão, professor no palco, aluno, todo mundo virado na mesma direção. Joia. Quem mais? Aqui, depois tem ali atrás daqui. Vamos lá. Boa noite. Boa noite, eu sou Leonora, sou da Associação Ateliê de Ideias. Sim. E assim, Cal, você disse que a gente já está de cabelo branco, né? Eu também já estou, mais de meio século, né? E a sensação que eu tenho ao te ouvir falar, eu sempre pensei que chegasse algum momento da minha vida, eu ainda ia, a gente assistia aquele desenho animado dos Jetsons, né? E a gente ficava imaginando como é que seria da gente estar aí naqueles discos voadores, né? E ao ver você falar, eu sinto que isso está cada vez mais chegando, né? Acho que os Jetsons estão chegando cada vez mais próximos da gente e é óbvio que tudo que você coloca, né, sobre blockchain, enfim, toda essa discussão que você traz, ela é uma discussão que está aí posta hoje para nós a qualquer momento, a todo tempo.
O que me impressiona, até quando você fala que o Brasil está na frente aí de algumas dessas questões, é a gente que trabalha nas comunidades de baixa renda, né? No nosso caso, especialmente, que a gente trabalha com desenvolvimento local, então hoje nós temos bancos comunitários, nós trabalhamos com relações de confiança, já estamos cada vez mais tirando realmente esse intermediário, né, desse caminho das relações de confiança. A gente tem uma discussão hoje dentro de uma economia solidária, de uma economia distribuída, que quanto mais a gente fizer circular a riqueza em uma comunidade que a gente está trabalhando, mais aquela de comunidade se desenvolve, mais a gente provoca o desenvolvimento local, né? Mas, efetivamente, como que a gente discute nessa relação distribuída a questão da desigualdade social, né? Que é o que mais incomoda, né? E o que a gente ainda vê, antes de chegar aqui, a gente estava conversando com o professor da Vale, aí, que estava no Maranhão, e a gente estava falando, pensa no Maranhão, né? Pensa naquele sertão, como é que a gente vai, né, com esse tão pouco tempo, né, que você disse que as coisas vão aí se modificar, trabalhar com essa situação, né, nessas comunidades de baixa renda que ainda não tem esse acesso, que essa inclusão que você falou ainda está bem longe de acontecer em uma série de questões, né? Hoje nos bancos a gente está trabalhando com a moeda digital, né? A gente tem um e-dinheiro que a gente está trabalhando com ela nos bancos comunitários no Brasil inteiro. É uma dificuldade, né? Uma dificuldade enorme. Na internet se tem muitas vezes aí, né, nesses sertões ou nas nossas comunidades de baixa renda de livre acesso. Como é que você vê ainda essa coisa da desigualdade social, né, e qual é o seu ponto de vista sobre isso? Eu sou engenheiro, né? E engenheiro tem essa mania de olhar as coisas usando um pouco a matemática, né? E eu ouço falar sobre desigualdade, eu ouço falar dos excluídos, né? É bacana você ouvir isso, falar, não, os excluídos são 50%, né? Tem umas estatísticas que você percebe que é número de quem não conhece estatística. Quando alguém me fala que 50% de uma determinada população é de excluídos, eu não consigo levar muito a sério, porque eles são excluídos do jogo dos outros 50%. Na verdade, eles não descobriram qual é o jogo deles, ou eles não tinham acesso a um jogo que fosse o dele. Hoje a gente tem esse jogo. Agora, quando eu fiz o livro, eu fiz ele numa planilha de Google Docs, né? Eu não usei o blockchain em toda a sua potência, né? Foi uma caminhada incremental. A cada nova interação ou iteração que a gente dava no processo, a gente aprendia algumas coisas e ia incluindo nele. O que vai acontecer é essa tendência inevitável que a gente tem, né, de você ter um incremento todo dia. Mas você precisa começar. Então você tem que chegar no Maranhão, olhar e falar como amanhã vai ser um dia melhor, né? Qual processo a gente vai começar a fazer? Mas como é que a gente vai fazer isso? No caderninho, né, no papel, né? E a hora que estiver rodando no papel, a gente vai tentar colocar uma calculadora. E depois que estiver rodando na calculadora, nós vamos botar um computador, nós vamos colocar um app. Esse app vai passando upgrades semanais. Toda vez que você liga o seu celular, tem um upgrade de algum app que você tem que ser feito, né? Quando você usa o app todo dia, você não percebe essa evolução dele. Se você pegar e ficar sem acessar aquele app por 2 meses, você vai chegar e é capaz de não saber onde estão as coisas, porque mudou tudo, né? O nosso Gmail hoje não é igual ao Gmail do passado. O Google Drive não é igual ao Google Drive de 2 meses atrás. Tá? Então, o que eu vou te dizer é, você tem que respeitar o tempo local, né? o kairos local, mas você tem que começar a prototipar. E prototipar é assim, qual é o mínimo produto viável que eu posso fazer naquela comunidade? É produzir alguma coisa? É usar uma moeda local para fazer microfinanciamento, né? Qual ponto centralizado eu posso tentar resolver agora, né? Então, o meu primeiro foi a tradução, depois eu fui olhar o projeto gráfico, depois eu fui olhar a diagramação. Eu não cheguei com o processo do livro todo pronto,
né? Eu fui aprendendo ao longo dele. Por isso que é um processo exponencial, porque a hora que eu aprendi, eu apliquei na rodada seguinte, né? E na rodada seguinte o negócio funcionou. E aí eu juntei mais aquele conhecimento e mais gente veio, e quando a gente viu, a gente estava com o livro na mão. Então, para o Maranhão, para o interior de Pernambuco, o sertão todo nordestino, vai ter que ser no tempo deles, mas tem que começar, né? Tem que primeiro eles aprenderem que eles podem ser, né, independentes. Você vai ter que, antes de qualquer coisa de falar em desigualdade social, você vai ter que quebrar a dependência dele dos órgãos de fomento e de ajuda. Vai ter que achar uma outra forma disso se financiar. Porque enquanto você fica dependendo de Sudene, né, ou sei lá quais são os órgãos de fomento, né, na verdade esses órgãos são uma fonte de poder. Eu morei 1 ano em Pernambuco, eu conheço o interior do Pernambuco inteiro, por isso que eu falei São José do Egito, que eu passava por lá e era uma localidade desse tamanho. E você vê a centralização e a exploração daquele povo. Tá? E não é a gente chegando, primeiro a gente tem que olhar e falar qual desses a gente vai pegar. É a água o problema? É a centralização da distribuição da água? Ou é o financiamento da distribuição da água, de você produzir e você conseguir água? Ou é a dependência das colheitas que são valorizadas pelo centro e que deixa o cara refém do regime de chuvas? Eu não consigo entender, e o exemplo que eu dou é da minha lua de mel. Eu me perdi na Califórnia. Eu tinha que pegar uma estrada de 6 pistas, cair numa pista regional no meio de um laranjal, e aí eu, curioso que sou, fiquei andando lá, e a cor da terra lá era igualzinha à cor do sertão em volta de Serra Talhada. E aí, um dia eu passo e caiu uma daquelas garoinhas que é típica paulista, que o paulistano nem abre o guarda-chuva, porque ela não chega a molhar. Já está acostumado. Na semana seguinte eu voltei e estava tudo verde. Eu falei, isso aqui tem um solo que é uma beleza, né? Tem um regime de chuvas provavelmente igual ao da Califórnia ou igual ao de Israel. A Califórnia produz 50% da economia alimentícia dos Estados Unidos. Israel não depende de alimento de fora. Por que esses caras estão na pobreza? Por que aqui essa coisa acontece? E aí você vê lá um jumentinho passando com os barris de água, você percebe que há uma criação de centros de poder que dependem daquilo. Eu queria pegar essa fala sua, né, e passar a bola para o lado de cá. Quando você diz assim, né, tentar quebrar essa dependência dos órgãos de fomento e jogar a bola para o lado de cá com a turma aí que fala sobre cidadania, esses movimentos que vocês têm, e como é que essa fala, né, da palestra do Cal bate para o lado de vocês, né? Como é que vocês que estão de alguma forma trazendo, né, iniciativas que eliminam um pouco esse intermediário? Aí a gente tem aqui, né, o Instituto Aprender Cultura, o Batuque Delas, Negócios Sociais, o Grafitacional CRI, o Das Preta. Como é que isso bate para vocês? Qual a repercussão da fala dele na prática de vocês? No caso, nós somos do Batuque Delas. No caso do Batuque Delas em si, bom, primeiro quanto à quebra de paradigma, que é quase óbvio, né? Um movimento de samba com mulheres protagonizando e, com todo respeito aos presentes, que não seja a bunda do lugar, e sim a parte que realmente faz o samba acontecer. Quanto à quebra de paradigma, o ponto de ruptura, aí é ok. Como nós somos um coletivo e a princípio a nossa ideia, a princípio não, o nosso objeto não é só o batuque é a forma lúdica de chamar as pessoas à discussão sobre feminismo e representatividade feminina. Então, nós estamos estruturando exatamente o que o professor falou dessa ideia de descentralização. As meninas aprendem umas com as outras. Então a mulher acaba protagonizando tudo isso. Nós fazemos essa multiplicação de conhecimento dentro do batuque exatamente para que um elo fraco não faça com que tudo venha a ruir. Agora, eu tenho uma pergunta: como fazer
com que essas pessoas que têm uma liberdade maior do que em casos de centralização de poder e liderança pura e simples, não faça com que essa liberdade venha trair um objeto principal. Apesar de ser uma rede, não sei se posso chamar de interdependência, parece que fica negativo, né, essa dependência, mas apesar de ser uma rede, ser participativo, todo mundo ter uma voz na mesma altura, como fazer com que uma dessas partes, um desses elos, não venha ruir o objetivo? Como organizar esse ponto, essa forma, esse mapa organizacional que o senhor mostrou? Obrigada. Vamos lá. Numa rede distribuída, nenhum nó tem a capacidade de destruir a rede. Então, quando você fala, né, alguém vai subverter o objetivo do movimento, ele só faz isso se ele chegar no centro do movimento. Ele só faz isso se ele chegar numa posição de poder pré-existente, né, assumir essa posição de poder e começar a trabalhar contra o movimento. Tá? Não havendo essa posição, ele vai ser o bêbado da festa, né? Ele vai chegar na rodinha, vai ficar falando, todo mundo vai bater nas costas dele, vai cada um para um lado, cada um toca a sua vida do jeito que estava, e ele vai ficar até que chega uma hora que ele vai embora da festa porque ninguém mais ouve ele. E isso eu já vi acontecer dezenas de vezes. A gente teve, em 2006, uma rede chamada PA Birus, que era uma rede social bem igual ao Facebook, só que era de negócios. Isso foi antes do Facebook chegar no Brasil. E numa comunidade de café tinha uma pesquisadora que a mulher era muito chata, né? E ela queria ser ouvida e ela não queria debate, ela queria gente concordando com ela. E foi indo, até que chegou um cara e falou: "Meu, por que vocês não excluem ela da rede?" Né? Aí nós falamos: a gente pode tomar uma atitude autocrática dessas, ou a gente pode perguntar para a rede. Aí pegamos os 8 maiores mediadores, criadores de comunidade, os caras que agitavam mesmo, e falamos: "Olha, fulana de tal, está fazendo isso, esse cara reclamou, o que é que a gente faz?" Aí o cara mandou uma foto do botão bloquear. Manda ele bloquear essa mulher, eu fiz isso há 6 meses, minha vida é outra. Aí, tá bom, largamos ela lá, e aí 3 meses depois ela pediu para sair da rede, porque ela falou que ninguém interagia com ela, né? Aí nós falamos: ok, nós acabamos de ver teu perfil, tem 78 bloquear no seu perfil. Ninguém te ouve, não é que não querem conversar com vocês, eles não sabem que você existe, né? Então, se você tem uma rede resiliente, aonde existe uma regra única para montar uma rede resiliente: tudo é permitido, desde que não comprometa a existência daquele ambiente. Tá? O que é comprometer aquilo? Isso vem de um espaço colaborativo que a gente teve em São Paulo, que chamava Laboriosa 89. A gente deixava a chave do lado de fora da casa. A turma do bairro ali queria morrer com a gente, porque a casa ficou aberta e a chave ficava fora e tinha uma placa: "Você quer entrar? Faz uma cópia no chaveiro da esquina, custa R$5 e devolve a chave aqui." E a turma ia lá, fazia a cópia e usava a casa. Teve gente que dormiu, teve gente que deu festa, teve gente que deu show, né? Tinha gente que fazia oficinas. Eu casei lá, no meu segundo casamento foi lá, né? Minha mulher tem todos os méritos de ter topado uma ideia dessa, né? Mas a regra era essa. O que quer dizer isso? Pode fumar maconha lá dentro? Aí alguém chama a polícia, fecha a casa. Não. E se eu quiser organizar a marcha pela maconha? Liberdade de expressão ainda é proibido, permitido. Você pode fazer. Então, fica claro qual é o limite, né? Você defende uma série de valores. Vamos tentar defender esses valores, né? Vamos tentar trabalhar para isso. Vamos tentar ouvir o outro, né? Vamos dar incentivos, né? O blockchain dá isso, né? O valor como incentivo, né? Não você proibir a pessoa de se manifestar, mas, né, recompensar de uma forma ou de outra aquelas que se manifestam e constroem, né? Essa seria a minha dica. Como fazer isso? Eu não batuco, não sou mulher, então é muito difícil eu dar uma dica que preste.
entendeu? Eu posso te dar alguma sugestão, né? Como eu faria se fosse homens batucando, né? Mal, né? Eu poderia até ajudar, mas eu iria por essa linha, né? Um negócio de como você incentiva a tolerância, a inclusão, a diversidade de discurso, a diversidade de pensamento, talvez incluir homens, né? Porque uma coisa é você lutar pelo feminismo num grupo de mulheres, uma coisa é você incluir homens para eles perceberem o que é que acontece com as mulheres. Eu acho que isso traz muito mais os homens para o lado da briga, né, que o feminismo tá entrando, ou dessa luta do feminismo, do que ficar se batendo de frente tentando conquistar espaço na guerra. A inclusão faz muito melhor do que a distensão. Quem mais? Aqui acho que pediram um tempão. Vamos lá. Primeiro aqui, depois lá. Bom, eu concordo, que acabei ficando confuso, né? Estava prestando atenção. Missão cumprida. Missão cumprida. Meu nome é Jorge Fernandes, eu trabalho em tecnologia na Vale. E eu tenho duas perguntas, na verdade. A primeira, um pouco que diz respeito ao próprio negócio nosso. Qual é o papel da corporação, ou das grandes, para abrir o espaço para buscar essa abundância? Um modelo que é altamente fechado, né? Nós trabalhamos ali dentro e abrimos espaços comerciais, ou de acesso e tal, mas como realmente você já viu, o que teve de experiência, para abrir espaço para as corporações permitirem a abundância de todo o conhecimento que está jorrando aí por fora, e quem que é de grande que já aconteceu isso? O outro pedaço, que é uma pergunta mais generalista, ao mesmo tempo que você fala de abundância, de abertura e tal, a gente vê acontecer Facebook, Google e tal, todos esses caras concentrando demais os dados, as informações, e aonde que isso troço vai se inverter, aonde que o indivíduo vai conseguir colocar os seus desejos sem ter que passar pelos filtros e pelos caminhos e pelos marketplaces que estão hoje estabelecidos. Essas são duas perguntas aí, uma de cunho mais corporate e outra mais pessoal. Eu vou começar pela mais fácil. A grande corporação vai sofrer, óbvio, vai sofrer. E inovação é traição. Tá? Vamos deixar isso bem claro, né? Ninguém tem obrigação de aceitar a inovação, porque o inovador está traindo o modelo antigo. Então, o inovador é sempre o cara que atrai para si a resistência, atrai para si a discordância, né? Atrai para si a briga, porque ele está lutando contra o modelo estabelecido. Então, ele está trazendo uma posição incômoda. Então, é bobagem a gente achar que a inovação na grande corporação vai acontecer dentro dela. Partindo deste princípio, em São Paulo tem duas iniciativas que eu cito, né? Um lugar chamado Cubo e um negócio chamado Habitat. O Cubo é do Itaú, o Habitat é do Bradesco. Começa que lá você tem espaços onde startups, empresas estão trabalhando junto no ambiente de coworking, sem a interferência dos bancos sobre o que eles têm que fazer. Tem às vezes algumas diretrizes, né? Então o Bradesco não quer que se fale em Bitcoin, o Itaú acho que também é a mesma coisa, querem ter linhas de atuação que tem mais a ver com o negócio do banco. O Cubo não é na estação Conceição do metrô, onde é a sede do Itaú, ele é na Vila Olímpia, é razoavelmente longe, né? E agora está abrindo uma outra acho que no Itaim. O espaço, o Habitat Nova Abra, que eles chamam, fica na Angélica, com a Consolação bem longe da Cidade de Deus, mas muito longe da Cidade de Deus. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão se posicionando perto da inovação. A inovação está acontecendo na borda da corporação. Então, o que a Vale teria que fazer, né? Eventos como esse, né? Incentivar espaços onde se discuta inovação e que a Vale possa participar. E vão aparecer startups interessantes, e aí você vai lá e compra ela.
conclui o processo dela ou transforma ela no seu fornecedor, né? Você internaliza a inovação de fora para dentro, nunca de dentro para fora, porque aí você vai encontrar todas as resistências possíveis que eu coloquei no último slide lá, de você estar atraindo o sistema. Esse é um. Qual que era a outra mesmo? Nossa. Das empresas. A concentração da internet. Acho que o Departamento de Justiça americano vai nos dar uma boa ajuda agora, né? Porque ficou claro o papel do Facebook na eleição americana. O Facebook pode vir a perder uma grande parcela do negócio, mas o que eu vou te dizer é que já existem iniciativas que já reconhecem isso, né? E os grandes, não é só Facebook e Google, a Amazon é um grande vilão também, porque ela é a maior provedora de serviços, ela é a maior varejista, o Google tem o maior buscador, mas, por exemplo, a molecada da Fundação Ethereum, lá, o Vitalik Buterin, ele está falando em acabar com a arquitetura cliente-servidor, ele está falando de cada computador processar os seus arquivos e os arquivos do blockchain em si. Então, o site não vai estar num lugar que o Google tem acesso, isso tudo vai estar distribuído num grande blockchain. Então, como eu disse, se a gente já sabe que esse é o problema, a gente já sabe o que tem que fazer, né? E em algum momento o próprio cidadão vai aprender a valorizar um pouco mais seus dados, o que ele pode dar, o que ele não pode dar. O blockchain vai permitir que a gente trave, né? Eu não acho que o Facebook é o problema, eu acho que a farmácia é o problema. Eu chego na farmácia, o cara vira para mim, eu compro um remédio para pressão, custa R$ 2,50. Ele fala, me dá o seu CPF e eu te dou 30% de desconto. Eu falei, não vou te dar o CPF, então cobra 5 que eu pago para não te dar o meu CPF. Por que eu preciso dar CPF para comprar remédio? Por que eu preciso dar endereço de casa? Por que eu não posso só passar o cartão e o cartão dizer, o saldo é tanto, está aqui? Por que tem que ir meu nome? Por que tem que ir a data de validade? Por que tem que ir a minha data de nascimento? E a gente faz isso todo dia, a gente preenche fichas e fichas e a gente entrega os nossos dados como se não valesse nada. Tá? Não é o Facebook o problema, o Facebook só fez grana em cima da gente num processo bem duvidoso de fraude eleitoral. É isso. Tem mais uma lá atrás. Boa noite, Carol. Meu nome é Tiago, eu sou associado do Líderes do Amanhã, Instituto Líderes do Amanhã. Um dos nossos valores, que a gente até escolheu como tema, a diretoria escolheu como tema dos eventos desse ano, é responsabilidade individual. E tem muito no que você falou e bateu com o que a gente está fazendo. Um exemplo disso, de levar um pouquinho desse valor, trabalhar aqui na sociedade, lá na Serra, a gente criou um grupo de acompanhamento parlamentar, grupo de moradores voluntários. Tá falhando mesmo. Troca. Tá bom? Beleza. Moradores, cidadãos, empresários. Vamos trocar Acho que já a turma não está gostando da sua pergunta, viu? Oi? Agora ficou não tem bom. mais jeito. Vou repetir então. Vamos lá. Um grupo de moradores se reuniram e criaram um grupo de acompanhamento parlamentar, que se chama Monitora Serra. A gente criou um aplicativo que pega no site da Transparência, da própria Câmara, todos os projetos de lei, projetos indicativos, e traz isso de forma simples, né, para quem está ali participando, monitorando. É um pouco disso do cidadão ser protagonista da sua história, do seu destino, da sua cidade, e não delegar isso, né? Só votar e delegar. Você falou um pouco de níveis dos entes federativos, e hoje a gente tem uma realidade que 40% de tudo que a gente produz ou que a gente ganha, a gente entrega nessas 3 esferas, né? E a gente sabe que os maiores problemas, eles não estão nem na União, nem no Estado, eles estão sim na comunidade, nos bairros, na cidade. Do modelo que você vê
de futuro, qual seria o melhor modelo de representatividade de entes federativos e como que você acha que é um caminho que a sociedade pode, um caminho viável que a gente pode chegar até ele? Bom, vamos lá, agora você quer me pegar, né? Essa foi para encerrar, né? Não, cara, ele acha que eu vou me comprometer. Eu vou te devolver uma pergunta, por que os líderes do amanhã, né? Vocês não estão afim de ser líder agora? Nós estamos precisando muito mais líderes hoje do que amanhã. Então a gente precisa, eu gosto de subir bem a barra, tá? Eu gosto, né? O ser humano tem que exercer o maior poder que ele tem, né? Nós temos diversos direitos que estão atrelados a obrigações. Eu falei aqui, você tem direito à liberdade de expressão, mas você tem o dever de ouvir bobagem, né? Você tem uma série de coisas, você tem direito a votar, mas você vai ter que aceitar que o seu candidato perca, né? O único direito que você é inalienável, que você tem, mas não tem nenhuma obrigação, é o direito de se ferrar redondamente, né? E para isso não acontecer, você tem que assumir a responsabilidade, né? O tio do Homem-Aranha, né, é o que dizia, com grande poder vem grande responsabilidade. Nós temos grande poder na nossa mão, nós estamos falando em tirar o banco, tirar o cartório, tirar a universidade, nós estamos falando tirar o governo, né? Ok, como é que a gente vai fazer isso, né? Como é que a gente vai controlar isso? Como é que nós vamos assumir essa responsabilidade? Não basta eu tirar a CVM e começar a jogar dinheiro em qualquer ICO que aparece aí, não basta eu tirar o cartório e não ter um processo para substituir e garantir que a minha identidade existe. Então, nós vamos ter que inventar um novo sistema. Esse sistema de democracia representativa, centralizada em Brasília, é problemático. Tá? Democracia direta é mais problemático, porque a definição de democracia é 2 lobos e um cordeiro decidindo o que tem para o jantar. Você não vai defender a minoria de jeito nenhum. Você não pode ter democracia direta, porque toda essa luta das minorias que estão aí, que são absolutamente justas, vão naufragar redondamente. Por quê? Porque a grande maioria não compartilha desses valores, por isso que ela é a maioria e por isso que os outros são minoria. Então vai ter que ter um sistema representativo onde você vai ter que desenvolver mecanismos, por exemplo, orçamento autoexecutável, né? Ou você vai ter que tirar o governo de certas funções e deixar isso para a sociedade, onde o governo passa a ser um ente articulador e não um ente executor. Por exemplo, o pessoal de um hospital evangélico lá em Sorocaba me pediu para fazer um projeto de ICO para eles. Eles queriam lançar um título que eles iam vender na comunidade, arrecadar uma grana, reformar o hospital e daí pagariam dividendos e juros ou qualquer outra coisa em cima daquele título, porque ia aumentar a receita do hospital. Eu falei, tudo bem, eu faço, mas não pode ser centralizado. Quando isso aí estiver rodando, eu posso financiar uma Santa Casa, eu posso financiar outro hospital com o mesmo título. Eu não vou deixar ele centralizado na sua mão, porque eu não sei se você vai depositar o dinheiro ou não, eu não sei quem vai te vigiar, eu vou ter que chamar a CVM, então aí se eu vou ter que botar a CVM, é melhor que você faça pelo processo antigo, não do novo. Nós vamos ter que desenvolver esse modelo. E quando eu digo nós, eu, todo mundo que está aqui, você e os líderes de amanhã. Vocês vão ter que sentar e falar como é que a gente... Mas vai ser incremental. Como é que eu resolvo esse pedacinho? Depois como é que eu resolvo esse pedacinho? Você resolve o problema a hora que ele aparece. Tá? Eu faria desse jeito. Muita prototipação, muito autoconhecimento, muito processo de análise das situações e desenho de soluções. Mas sempre em cima disso. A rede distribuída é o sistema preferível a uma centralização qualquer. Ok. Ufa. É isso aí. Escapei. Escapou. Pessoal, eu gostaria de agradecer enormemente, Cal, a sua presença. Acho que foi muito bacana ter vocês todos aqui.
essa noite, a gente fica por aqui e a gente continua essa conversa, né? Hoje, esse momento foi só uma paradinha, um encontro, porque uma conversa, ela não tem dono, ela pode ser continuada, né? Às vezes a gente encontra, começa uma conversa, daqui a pouco a gente continua aquela conversa daquele dia, e esse é o propósito, que a gente possa continuar a conversar, né? Pelas redes, nos nossos encontros cotidianos, em vários lugares. E o legal é que uma conversa não tem dono, né? Ela se estica, eu posso trazer outras pessoas para a conversa. E é isso que a gente vai fazer a partir de agora, esticar essa conversa, ampliar essa conversa. E isso é o convite que eu faço para vocês. Continue essa conversa lá, ó, acessando a nossa página no Facebook. Então, no Facebook/Arena Voz. Continuem postando lá o conteúdo que vocês fizeram aqui com a hashtag Arena Voz. Tragam a rede de vocês para cá. O tema do nosso próximo encontro, que vai acontecer na semana que vem, é Cidadania 2.0 e promete ser muito bacana também, muito interessante. Então, vamos acompanhar as publicações nas redes. Caio, muito obrigado por você ter vindo. O convite da Vale é para que a gente possa ampliar os nossos horizontes, para que a gente possa continuar as nossas conversas, para que nós possamos, nesse sentido, trocar de lugar, trocar de posição, né? Mover os pensamentos e assim manter relações mais sustentáveis, né? Diálogos mais sustentáveis e conseguir encontrar novos caminhos para esse novo mundo que está o tempo inteiro nos cutucando, nos colocando desafios. Boa noite a todos. Eu gostaria de convidá-los para um coquetel que está nos esperando ali fora, para a gente encerrar a noite. Obrigada e até a próxima.